Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Bom dia. Estamos falando aqui de Curitiba, prédio da Telefônica no Jardim Botânico, quarto andar, onde a Engenharia Pay-TV está instalada. Nós trabalhamos na Engenharia Pay-TV. Eu sou o Sebastião. Eu sou a Sandra. E a pauta de hoje está relacionada a uma questão muito importante, uma questão fundamental que está tirando o sono de muita gente. A questão de antena desapontando. Ou seja, nosso técnico vai à casa do cliente, instala, otimiza apontamento, ativa o sistema TV e dias ou semanas depois tem que retornar porque a antena desapontou. Isso não faz sentido, gente. Não faz sentido porque nossas antenas são robustas. Nossas antenas foram concebidas para suportar vento forte. Elas, inclusive, são testadas em torno de vento. Quer dizer, o que deve estar ocorrendo não é uma falha estrutural. O que deve estar ocorrendo é um problema de processo, um problema de procedimento de travamento. A questão é exatamente essa. Nós não vamos fixar a antena, nós vamos travar a antena. Nós estamos buscando travar a antena. Tá? E existe uma certa dificuldade em função da diversidade do cenário que a gente está atuando. Então, travar a antena é fundamental. A Sandra aqui não é uma instaladora, não é um especialista em travar e fixar a antena, mas vai nos ajudar. E em função de temos um procedimento, o procedimento foi escrito, ela leu o procedimento e vai aplicar o procedimento. Você lê o procedimento, certo? O procedimento, Sebastião, e o primeiro item é proteção e segurança. Óculos de proteção, Sebastião. Óculos de proteção. Ai, ai. Aqui, ó. Esse EPI aqui é complicado. EPI é complicado, né? A gente nunca lembra de usar. E só quando alguém diz pra gente, você não tá usando. Esse óculos aqui, gente, custa menos de R$10. E pode salvar a sua vista. Nós estamos falando, pô, instalar antena. Instalar antena implica em fazer buraco na parede, concreto, laje, viga. E a furadeira que o pessoal de Campo de Espanha, a furadeira é grande, gigante, você está furando lá, não está usando o óculos de segurança, pô, uma pedrinha espirra no seu olho, pode causar um ferimento sério, muito sério. Então, você pode perder uma vista. Não dá para arriscar. A utilização é simples demais. Quando você se habitua a usar isso aqui, você até esquece que está usando. Então tem que usar, tem que estar disponível. Cadê o óculos? Cadê o EPI? Está no carro, está na mala, está em casa. Não adianta. Tem que usar. Tem que usar. Tem que e usar. Tem que lembrar, 90% atitude, 10% EPI. EPI, exatamente. Atitude é tudo para tudo, gente. E a atitude é ter o EPI disponível, cuidar do EPI para não estragar, né? Usar o EPI. Isso é atitude. Tem que usar EPI. Então vamos lá, botando o óculos. Pronto, agora com EPI. Sandra, você leu o procedimento? Li o procedimento, Sebastião, e fiquei com uma dúvida relacionada à braçadeira de fixação do azimuth. Quando você fala de limite físico da peça, você refere-se a essa peça aqui? Por exemplo, essa peça aqui tem um L. Quando eu juntei essas duas pontas aqui, eu paro de apertar? Isso aqui, essa questão é a questão básica. Eu acho que é essa questão aqui relacionada a essa peça, que é a braçadeira que trava o movimento de azimuth, que é a causa raiz desse problema de antena desapontando, tá? Essa braçadeira ela foi concebida com L de um dos lados, ou seja, o perfil está dobrado, o outro lado é um perfil liso, e a grande questão é que fabricantes diferentes implementam ou fornecem braçadeiras diferentes. Tem braçadeira que tem L dos dois lados, tem braçadeira que tem L de um lado ou do outro, tem braçadeira que não tem L. E a grande dúvida está nesse movimento e está relacionada à questão do fim de curso. Tem muita gente achando que esse L é um fim de curso e quando os lados se tocam, tem que parar de apertar. E não é isso, não é isso mesmo. Quando você fala que o limite físico da peça não é dessa peça que você se refere. Não. Do quê? O limite, ou seja, a resposta para aquela questão, até onde eu tenho que apertar, você tem que apertar até o limite. O parafuso não pode quebrar, gente, o parafuso não pode espanar. Você tem que apertar até o limite do parafuso. Quando você fala limite físico da peça, você se refere ao parafuso e à porta que eu utilizo para fixar o azimuth. Exatamente. Na verdade, olha, item fundamental, não tem fim de curso para nenhum dos movimentos. Os 3 movimentos básicos que a gente tem, que é polarização, com LNB, tá? Que é simples, é um único parafusinho, um parafuso Phillips, tá? Apertou, travou, cuidado a peça de plástico, não, vamos tomar cuidado para não quebrar a peça, tá? O movimento de elevação é relativamente simples também, são 3 parafusos, 2 principais e um de apoio, não tem nada especial ali, é só apertar, travou, chegou no limite do aperto. Qual que é o limite do aperto? É no momento onde apertar o parafuso é algo muito difícil mesmo, tá?
Agora, é importante essa sensibilidade. E essa sensibilidade é um conjunto da força de quem está apertando, da robustez do parafuso e da chave que a gente está usando. Então, qual que é a melhor chave para eu utilizar para garantir que esse travamento, no caso, vai ser efetivo? Eu gosto muito de chave estrela. Essa aqui é uma chave 12 e 13. Basicamente a gente vai usar 12, 13, 11, 10 milímetros, tá? Essa chave é uma chave estrela de 13 e de 12 milímetros. A chave estrela, ela te dá um apoio maior, uma segurança maior no aperto, no travamento, que é o que a gente está buscando, se comparado à chave fixa, tá? E ter uma chave de tamanho bom, de tamanho adequado, é muito importante. Uma chave muito pequenininha dá a impressão de que está apertado e não está. Uma chave muito grande, é aquela história da alavanca, você vai estourar todo e qualquer parafuso. Então, uma chave lá no meio é legal, tá? E essa chave aqui, ó, por exemplo, é uma chave mista, né? Uma chave estrela de um lado, fixa do outro, é legal. Usa a estrela para travar, literalmente travar. Existem algumas portinhas ali que você não tem espaço, então entra no cenário o lado fixo da chave, tá? Mas a chave é importante. Se você tem uma chave muito pequena, uma chave que não é adequada, vamos achar uma forma de trocar essa chave, tá? Então, o ideal é ter um joguinho semelhante a esse aqui, onde tem uma chave 13, 12 e 11, fixa de um lado, estrela do outro. Exato, isso aí é legal. Porque vai garantir que todos os parafusos que eu utilizo para a instalação da antena, o kit completo, vai estar travado. Te ajuda a encontrar o ponto ótimo, encontrar o limite do aperto, que é o que a gente está buscando. E tá? Durante essa fixação e travamento da antena, é importante eu estar com o finder ligado? Quer dizer, o travamento, gente, o travamento da antena é o último item do procedimento, né, de instalação e ativação de um cliente. Então, você já passou pela fase lá de fixar no piso, na laje, na parede, já achou o satélite, já otimizou o apontamento, elevação, ângulo de polarização, azimuth, está tudo bonitinho, tudo certinho. Você só tem que garantir que a antena esteja travada, para evitar que você tenha que voltar no cliente depois, tá? Agora, durante o travamento, você não pode perder a qualidade que você obteve lá na otimização do apontamento da antena, tá? Aquela qualidade que apareceu no Finder tem que ser mantida. Se você perdeu, se você, ao travar, você notou que alguma coisa mudou, que degradou alguma coisa, para e volta. Melhor voltar agora do que voltar depois. Entendi. Então, todo o processo de travamento da antena é muito importante estar com o Finder ligado para garantir esse apontamento ótimo. Sim, mantenha o Finder conectado ao NB, fique monitorando a qualidade do Finder, tá? E garanta que não haja alteração. Okay. Se alterar, gente, se degradar, para e faça de novo. Isso é fundamental, porque se você degradou, perder qualidade ali na instalação, na otimização, no travamento, é perder margem. Perder margem é aquela história que a gente de vez em quando ouve. Ah, não, garoou, o sinal para. Não é por aí, não é por aí mesmo. Não é por aí mesmo, tem margem, tá? A gente tem que garantir essa margem. A gente está num cenário onde garantir margem é fundamental. Então vamos otimizar o apontamento e não vamos perder esse ponto ótimo no momento de travar a antena. Okay. Então deixa eu ver se eu entendi. Independente da peça que eu tenho, se tem L de um lado, liso do outro, L dos dois lados ou liso dos dois lados, porque a gente tem vários fabricantes, a minha referência sempre será o limite de aperto da peça, da porca e do parafuso, e eu tenho que estar atento que o Finder sempre tem que estar ligado para garantir que durante esse processo de fixação e travamento do azimuth eu não mova a antena e acabe perdendo esse apontamento ótimo. E o ideal é usar umas chaves semelhantes a essas, onde vão dar a minha noção ideal para esse travamento. Isso? É um conjunto, na verdade, né? Uma composição de coisas. Okay. Uma composição de detalhes. A chave adequada, perceber qual é o limite, tá? Entender que isso aqui não é fim de curso. Por que o L está aqui, na verdade? O L está aqui para dar robustez à peça. E em alguns cenários onde o tubo permite que os lados se toquem, o L surge como um apoio que uniformiza o abraçar da abraçadeira no tubo que fixa a parábola. Isso é legal, porque elimina todo e qualquer espaço entre a abraçadeira e o tubo. Espaço entre essas duas partes da antena implica em possibilidade de movimento. Okay. Possibilidade de movimento é antena desapontada. Okay. Então, é uma questão de
O procedimento, gente, ele é importante. Infelizmente, a gente não tem o hábito de ler procedimento, de ler manual, a gente não tem o hábito de ler coisas. Então, a gente tem que mudar. A gente tem que ler esses procedimentos, pegar o procedimento e aplicar o procedimento. Se um procedimento existe, ele tem que ser aplicado. E mais do que isso, vocês têm que ter uma visão bem crítica com relação ao procedimento. Leiam, tá? Anotem lá as dúvidas, as questões, as sugestões. Pô, vocês, ninguém melhor que vocês, que estão aí no dia a dia, tá na linha de frente, está lá na antena todos os dias, para indicar como melhorar o procedimento existente, que tem o objetivo de eliminar do cenário a questão de antena desapontada. Exatamente. Tá? E lembrando que esse procedimento, junto com esse vídeo, vai estar disponibilizado no Elos. Sim, o Elos é hoje o nosso recurso de divulgação de informação, tá? Assim que o vídeo for disponibilizado, o procedimento vai estar lá para vocês criticarem, tirarem dúvidas, sugestões, tudo para melhorar esse procedimento. Peguem o procedimento, imprimam, levem para casa, mas leiam, entendam. Tenham dúvidas, critiquem, nos ajude a criar um procedimento ótimo. Eu acho que se a gente conseguir otimizar o procedimento, aplicar o procedimento da forma correta, travar, literalmente travar a antena, entender a estrutura mecânica das antenas com as quais nós trabalhamos, o cliente vai ficar feliz, a gente vai garantir disponibilidade, qualidade com disponibilidade, vamos estar tranquilos. Não vamos precisar retornar lá e vamos gastar nosso tempo com itens muito mais importantes que a gente tem para resolver. E não com um item que a gente pode eliminar na primeira aplicando um procedimento, fazendo o da primeira vez. Essa é a ideia, ok? Então nós vamos fazer um exercício aqui, a Sandra aplicando o procedimento, aquilo que ela leu, e vamos ver o resultado. Vamos lá. Ok? Sandra, nós vamos começar o nosso exercício com essas duas anteninhas que são muito parecidas, a de 60 e a de 75. A estrutura das duas, estrutura de fixação, travamento dos movimentos são exatamente idênticos, tá? Então, a gente vai começar com essas duas aí, ok? Então, Sandra, nós vamos começar o nosso exercício aí alinhando um mastro de uma antena de 75 centímetros, né? Lembrando que o mastro de uma antena de 75, a estrutura, mastro mais base, é idêntica a uma antena de 60, tá? E essas duas antenas, elas têm um ponto adicional, um ponto de atenção adicional, que é a fixação do mastro na base. Esse mastro, ele pode se movimentar, e esse mastro se movimentando, o que acontece? Você desalinha a elevação. Então, quer dizer, antes de você sair otimizando, você tem que garantir que o seu mastro está travado, literalmente travado. Agora, para travar o mastro, você vai ter que alinhar o mastro primeiro. E para alinhar o mastro, você precisa de um inclinômetro e de um nível, ou de um nível, tanto faz. Você pode usar os dois, um inclinômetro ou um nível. É muito importante que o mastro esteja alinhado. Mastro alinhado, gente, facilita a sua vida na hora que você vai otimizar o apontamento da antena. Mastro desalinhado altera elevação, ângulo de polarização e azimuth. Então, vamos tratar com muita atenção essa questão do alinhamento do mastro. O mastro tem que estar bem alinhado. Inclinômetro ou nível, tanto faz. Os dois fazem o mesmo trabalho. Você vai ter o mesmo resultado. Você vai garantir que o seu mastro esteja devidamente alinhado. Isso é muito importante, gente. Com o mastro alinhado, vem o quê? O travamento. O travamento são 3 parafusos, originalmente 3 parafusos, um de cada lado embaixo, um parafuso passante em cima. Esses caras têm que estar muito bem travados, muito bem travados. Nós estamos buscando o limite do aperto, Se a peça deformar, e o tubo vai deformar quando você estiver apertando os parafusos, não tem importância. Nós não reutilizamos estruturas de antena. Então, o importante é travar. Se o tubo deformou, é detalhe, não vamos nos preocupar com isso. Vamos garantir que a antena esteja travada, vamos garantir o limite do aperto. O parafuso não pode espanar, o parafuso não pode quebrar, a antena tem que estar travada. E o travamento da estrutura começa aqui, ó. Para essas duas anteninhas é fundamental. Esse movimento, a possibilidade desse movimento altera a elevação. Na antena de 90 já é outro cenário, isso não existe. A gente vai ver por que depois. A chave também é importante, lembra que é um conjunto, né? Parafuso robusto, uma chave de bom tamanho e sensibilidade. Quando é que a gente para de apertar? Quando o processo de aperto está realmente difícil, muito difícil você continuar movimentando a porca que está travando sua antena. Três parafusos, 3 pontos.
limite do aperto, limite do aperto. Vamos garantir que o mastro esteja alinhado e devidamente travado. Feito isso, é simples, coloca a antena em cima, busque o satélite e otimize o apontamento. Uma vez concluída a atividade de fixação e travamento do mastro na base, né, ou seja, o mastro está devidamente alinhado, devidamente travado, vamos partir para a fixação e travamento dos 3 outros movimentos, que são um ângulo de polarização, LNB, elevação e azimuth. Dos 3, o mais simples é o ângulo de polarização. É um único parafuso, o único cuidado está relacionado à peça que sustenta o LNB, que é de plástico. Só toma cuidado para não quebrar essa peça. Travou, o vento não vai conseguir movimentar o LNB de forma alguma. Ok? Então, Sandra, agora a gente vai trabalhar o travamento do movimento de elevação. Lembrando que a gente já travou a base, que pode causar uma alteração na elevação. Lembrando que o travamento ele acontece depois do ponto ótimo encontrado, por isso é fundamental nós monitorarmos com o Finder o tempo todo. Quando você estiver travando a antena, mantenha o Finder ligado, mantenha o olho na questão da qualidade, né? É importante. Se alterou a qualidade, se degradou, para a volta, tá? Porque a gente não pode perder qualidade durante o processo de travamento. Elevação, ou travar a elevação é relativamente simples. São 3 parafusos, 2 principais e 1 de apoio. Os parafusos principais é tranquilo, não tem abraçadeira, quer dizer, você vai apertar, chega um ponto onde o parafuso literalmente trava. Movimentar pouco se torna muito difícil. Esse é o ponto de travamento, é o limite do aperto, tá? O parafuso não pode quebrar, o parafuso não pode espanar, se isso ocorrer a gente vai ter que falar com o fabricante para que troque o parafuso por um mais robusto, tá? O parafuso de cima tem um detalhe interessante, ele na verdade ele não tem limite, ele não vai travar como acontece com os parafusos de baixo, porque ele vai, se você continuar, ele vai esmagar o tubo que fixa a parábola, não é essa a ideia. Vamos deformar um pouquinho? Vamos deformar, sem dúvida nenhuma, mas, gente, deformar não é destruir. Então vamos lá, com muita atenção, vamos buscar o limite, tá, do aperto, mas sem destruir a antena. A gente vai deformar um pouquinho faz parte do processo, mas não quer dizer que a gente vai destruir a antena. Uma vez travados esses parafusos, a elevação está devidamente travada. A partir daí a gente vai para o próximo passo, que é fixar o movimento de azimuth, que é um movimento que requer maior atenção da gente, ok? Então, Sandra, agora a gente vai trabalhar o último movimento, o movimento de azimuth, que é um movimento mais complexo, aquele movimento que considera aquela abraçadeira, lembra? Aquela abraçadeira que tem um L de um lado, não tem do outro, às vezes tem dos dois lados, né? E aquele L que algumas pessoas estavam interpretando como fim de curso, ou seja, não é fim de curso não existe para nenhum movimento, tá? Então, essa abraçadeira exige um pouquinho mais de atenção, ou seja, ao apertar, os lados vão se tocar, e se tocando, o lado liso se apoia no L, né? E uniformiza o aperto, uniformiza o abraçar do tubo de fixação, essa é a ideia. Então vamos lá, vamos travar os 2 parafusos dessa antena de 75, tá? A questão da chave é fundamental, e aqui nós estamos buscando de novo o limite do aperto, o limite mecânico da peça, o limite mecânico do parafuso. É fundamental que esse limite seja encontrado. Agora, lembrando, vai deformar o parafuso, pode deformar a peça, pode deformar o tubo. Mas, gente, deformar não significa destruir. Então, vamos com critério, vamos com calma, vamos com atenção, vamos encontrar esse limite. Encontrando esse limite, nós vamos garantir que nossa antena está travada. Sempre lembrando, isso é fundamental, isso é importante, que monitorar o Finder é muito importante, ou seja, nós não podemos perder qualidade durante o travamento, nós não podemos perder margem. Aquele ponto ótimo que você encontrou durante o apontamento e otimização, aquele ponto ótimo de qualidade tem que ser mantido, Se perder, se degradar, se alguma coisa mudar durante o travamento, para e volta. Não podemos perder margem, gente, tá? 2 parafusos, uma vez travados, uma vez encontrado o ponto limite do aperto, vamos ter uma antena muito bem travada. É importante travar os 2 parafusos da abraçadeira e dar uma conferida no parafuso de cima, né, que é o parafuso que trava tanto a elevação quanto
azimuth, tá? E no fim desse processo a gente vai ter o quê? Antena devidamente travada. Travamos ângulo de polarização com a NB, travamos a base que pode movimentar a antena em elevação, travamos a elevação e agora travamos o azimuth. Ok. Antena travada, nós vamos garantir que nós não vamos precisar voltar ao cliente para reapontar essa antena, ok? Ok. Então, Sandra, agora a gente vai fazer um exercício com a antena de 90 centímetros, tá? Antes de falarmos da questão do travamento, né, que é o que a gente está buscando, vamos falar um pouquinho da base, da fixação da base desse tipo de antena, que é um ponto realmente, um ponto de atenção, tá? Que deve ser trabalhado com muito cuidado, com muito critério, para que a gente tenha efetivamente um bom alinhamento e a partir daí uma condição de apontamento otimizado, tá? Esse tipo de estrutura, ela tem uma fixação em 3 pontos, tá? Tem 2 hastes laterais, fixadas mais ou menos no ponto médio do tubo, e a base do tubo fixada numa peça que é presa ao chão com 2 parafusos, tá? Então, o alinhamento desses 3 pontos é importante e é um pouco mais difícil quando comparado ao alinhamento que você faz numa antena de 60 ou numa antena de 75. Aqui também é tão importante quanto numa antena de 75 e 60 a utilização de um nível ou de um inclinômetro, né, para você ter uma referência, para você poder fazer o alinhamento de forma correta, de forma adequada. Tá? A parte da antena que te dá a condição de movimento para frente ou para trás, para um lado ou para o outro, são as hastes. As hastes laterais, quando movimentadas individualmente para dentro ou para fora, elas vão movimentar o tubo lateralmente. Quando você movimenta as hastes juntas para frente ou para trás, elas movimentam o tubo que fixa a parabólica, alterando a condição perpendicular do tubo em relação ao plano, ao piso. Tá? E isso altera o quê? A elevação. Tá? Então, muito cuidado, muito critério nesse alinhamento. Tá? Essa antena dá um pouco mais de trabalho, mas é possível também fazer o alinhamento tão bom quanto a gente faz na antena de 60 ou 75, ok? Essa é a antena usada em estrutura predial? A antena de 90 é um padrão para prédio. Tá? Todo prédio Brasil tem que ter uma antena de 90. Tá? Em alguns condomínios surge algum tipo de restrição com relação à forma de fixar essa base lá na laje ou algum outro ponto. Se isso ocorrer, ou seja, se existir uma restrição, o plano B para prédio é uma antena de 75, porque a antena de 75 tem uma estrutura de base mais simples. Tá? Então a antena de 75 é o plano B para prédio. O problema maior é que em algumas regiões nós temos antenas de 90 sendo instaladas em toda e qualquer instalação. Instalar uma antena de 90 numa residência é mais complicado, exige um cuidado maior, porque encontrar uma estrutura sólida que te dê segurança na instalação é mais difícil. Então, muito critério, muita atenção ao procurar uma estrutura numa residência para você instalar a sua antena de 90. Okay? Mas a grande vantagem desse tipo de estrutura, desse tipo de antena é que, uma vez fixada, devidamente alinhada, tá? Não existe possibilidade de movimento que possa alterar a condição de elevação da antena, como é o caso das antenas de 75 e 60. Os 3 pontos garantem que esse tubo não vai se movimentar alterando a elevação. Pode ventar que não tem como movimentar a base da antena, o tubo que você usa para fixar a parábola, alterando a elevação que você obteve lá no seu processo de otimização de nível e qualidade, ok? Então, Sandra, agora com a nossa base devidamente alinhada e travada, tá? Nós vamos partir para o último exercício da série. Nós estamos considerando para esse exercício que o movimento de elevação está travado, otimizado, que o ajuste da posição da NB no ângulo de polarização está otimizado, está travado, e vamos exercitar só o movimento de azimuth. Esse é o nosso objetivo, mostrar azimuth, que é aquele movimento mais complexo, mais difícil, que exige um certo cuidado na sua execução. Consideramos aqui aquela abraçadeira que tem L no perfil de um lado, não tem do outro, e dependendo do fabricante pode não ter L, pode ter L dos 2 lados, tá? E essa abraçadeira ela tem 3 parafusos. A ideia é a seguinte: não vamos pegar um parafuso e apertar do início ao fim, não, vamos distribuir o aperto. Aperta em cima, aperta no meio, aperta embaixo, volta para cima, volta para o meio e vai até o final.
mas de forma a uniformizar o aperto. O que a gente está buscando, gente, de novo, é aquela questão do limite mecânico da peça do parafuso. E qual é esse limite? É aquele momento onde apertar a porca se torna muito, muito difícil. O parafuso tem que ser robusto, o parafuso não pode quebrar, não pode espanar, e a gente tem que atingir o limite do aperto. Esse limite do aperto que vai garantir a fixação, o travamento da antena, que vai garantir que a tua antena não vai desapontar com vento forte, tá? Lembrando que a utilização de uma chave correta, ou seja, uma chave estrela de bom tamanho, te dá maior segurança. Aqui nós estamos trabalhando com parafusos 12, de 12 milímetros, tá? E outro item fundamental é a questão do finder. Continue monitorando o finder, tá? Mantenha o finder sob observação para que você não tenha degradação no nível e na qualidade. Se o nível e qualidade degradar em função do travamento, para e volta, alguma coisa deu errado. Você vai ter que otimizar de novo o apontamento e vai ter que retornar o travamento depois. O travamento jamais pode significar alteração, degradação de qualidade e nível, ok? Daí lá, se você amarrar com o player, se não conecta, você está no player. Terminando o aperto dos 3 parafusos da abraçadeira, vamos dar uma verificada naquele parafuso de cima que é comum à elevação e ao azimuth. Travada. Encerramos. E mantendo travada é uma antena que vai garantir o quê? Pode ventar que ela não vai desapontar. Essa é a ideia, ok? Então, Sandra, nós terminamos nosso exercício e para terminar e concluir esse vídeo, vamos testar. A gente travou a antena, vamos ver se essa antena é de 60 aqui, acho que é a antena que a gente está em maior número, né? Vamos ver se ela resiste a uma condição de vento muito forte. Vamos exercitar. Sandra, concluímos nosso exercício. Exatamente. Depois de muito trabalho, concluímos o nosso exercício aqui de travar antenas. Destruímos 2 antenas, né? Uma de 60 e uma de 90. A antena de 60 resistiu muito bem, né? A antena de 90 resistiu muito bem também, só que com item adicional. Esse item vai estar no procedimento, não está no vídeo, mas vai estar no procedimento. Por favor, leiam o procedimento. Então, no geral, Sandra, você que executou aí o processo de travar as antenas, o que você achou? Então, eu achei que realmente a dúvida maior é em relação à parte do azimuth, a travar a peça do azimuth. E eu vi que realmente juntava as peças, você tinha folga ainda na porta no parafuso, você apertava, a peça ia se deformando, mas ainda tinha folga. E quando a gente realmente apertou até o limite do parafuso, a gente fez os testes de movimentação, de movimento, e realmente não teve nenhuma alteração no apontamento. Isso é fundamental, né? Essa questão aí de travar até o limite. Na verdade, eu acho que a gente tem que garantir aqui, para vocês que estão em campo, é parafuso robusto. O parafuso tem que suportar pressão, não pode espanar, não pode quebrar. Garantindo isso, o técnico, sem medo, vai apertar até o limite, vai literalmente travar as antenas. E travando a antena, gente, a gente viu que dá certo. Travar a antena é uma boa prática. A antena de 60 pode confirmar essa afirmação. Olha o estado dela. Ela estava travada, nenhum parafuso quebrou, ela estava muito bem travada, a gente simulou uma pressão muito forte, a antena literalmente foi destruída, mas não se moveu. Assim, muita elevação, não perdeu o apontamento. Quer dizer, não dá para usar do jeito que está, a gente não está buscando isso, mas essa é uma condição extrema, na verdade. Com certeza. Tá? Mas o importante é que o travar na estrutura segurou de um vento muito forte, fez com que ela não se movimentasse, nem azimuth, nem elevação. Elevação mais tranquila, azimuth um pouco mais complicado, mas a antena não se movimentou. Então, gente, olha só, dá para fazer. Depende muito de vocês, depende de quem está executando, depende de vocês lerem o procedimento, assistirem esse vídeo com calma, assistam o vídeo, pensem a respeito. Vão para campo, exercitem o que vocês viram. Se tem dúvidas, mandem dúvidas para a gente. No procedimento vai estar escrito direitinho lá, contato, para vocês mandarem e-mail, telefone. Pode ligar, pode mandar e-mail, a gente vai entender e conversar com vocês. E
Vamos resolver essa questão. A gente consegue, tem jeito, dá para resolver. Ok? Esse vídeo, junto com o procedimento, vai estar disponível no Elos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Até o próximo vídeo.